insignificante galáxia, a Via Láctea, para ir de uma ponta a outra, leva 180 mil anos-luz. É chão que não acaba mais. O universo, em toda a sua extensão, é algo grandioso. Será que Deus faria vida somente nesse minúsculo grão de areia que é o nosso planeta? A Terra é como se fosse um cisco de areia no litoral do Brasil, comparado com todos os outros mundos. Então vejam a grandeza da criação de Deus, e nós não somos exclusivos dela. No início se achava que o Sol girava em torno da Terra, e que a Terra era o umbigo do mundo, o umbigo do universo. Tudo girava em torno dela. Hoje vemos que ela gira em torno do Sol, que o nosso Sol gira em torno da nossa galáxia, que não é nada comparado à imensidão do universo. Ou seja, Deus tem um plano muito maior do que as nossas consciências limitadas conseguem compreender. Deus é tão complexo que é melhor nem falar muito nele para não dar um nó em nossa cabeça. Nós todos somos criaturas, nós fomos criados em determinado momento e vamos ter uma vivência infinita. Deus sempre existiu. É quase impossível para criaturas entender algo que sempre existiu. Deus está fora do contexto espaço-tempo. Então tudo isso nos faz ver que existe uma coisa muito maior e que nos faz ver que a vida tem um objetivo muito mais grandioso do que essa nossa carcaça física, esse nosso veículo físico, essa máquina que nós pilotamos. Nós somos o piloto da máquina, não somos a máquina. O nosso espírito é que dirige esse veículo, e quando esse veículo chegar ao final do seu ciclo, a gente vai aposentar ele e vai seguir novas e novas caminhadas em nosso processo de evolução. Ou seja, nós somos espíritos imortais e eternos. E o que ocorre é que existem ciclos de evolução. Nós estamos inseridos dentro de uma escola chamada Terra. Existem diversas outras escolas do universo onde tem irmãos nossos em estágios mais avançados ou em menos avançados. E qual a finalidade dessa escola Terra? De que nós, os seus alunos, evoluamos, cresçamos, nos tornemos pessoas melhores, venhamos adquirir essa consciência espiritual tão fundamental. Que Deus faz, então, envia à Terra os seus emissários, espíritos iluminados que nos orientam nessa caminhada. Jesus, Krishna, Buda, Zoroastro, Maomé, Moisés, Confúcio, Hermes, Antúlio e todos os grandes líderes espirituais que a humanidade já conheceu, foram esses educadores que vieram nos trazer esses ensinamentos. Para quê? Para que a gente evoluísse e fosse aprovado no final desse ano letivo. Ou seja, nós estamos agora vivendo o final do ciclo de evolução do amor trazido por Jesus, ou seja, a era de peixes. E estamos entrando na era de aquário. O que acontece então? Antes de mais nada, para vocês terem uma ideia melhor disso, até obras bem interessantes como A Caminho da Luz, eu até posso ler por aqui, né? Obras como A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier e outros, nos ensinam que nós, a grande parte da nossa humanidade, ela veio do sistema de Capela, na constelação do Cocheiro, que fica a 42 anos-luz da Terra. Ou seja, aquele mundo estava evoluindo num patamar superior, mas tinha um grupo de espíritos rebeldes lá que não tinha evoluído. O que aconteceu? Nós fomos exilados para a Terra, começamos a reencarnar no mundo primitivo da Terra, e daí surgiu aquela lenda de que havíamos mordido a maçã do pecado e perdido o paraíso. A lenda de Adão e Eva nada mais é do que o saudosismo nosso de termos perdido aquele mundo superior em que evoluímos para vir reencarnar na Terra. E o que está acontecendo com a Terra agora? Ela se tornou um mundo superior também. E aí? Nós estamos à altura desse mundo superior ou somos ainda espíritos rebeldes, criminosos, vingativos, voltados para o mal? Quando Jesus falou sobre o juízo final, a separação do joio e do trigo, das ovelhas dos lobos, dos da direita e dos da esquerda do Cristo, que os bem-aventurados e mansos e pacíficos herdariam a terra, enquanto os rebeldes seriam exilados para um mundo onde a dor e o sofrer e o ranger de dentes será uma constante. O que ele falava com essas parábolas? Ele dizia que mais uma vez estamos entrando num processo de seleção onde os da direita, ou seja, os do bem, os voltados para a evolução, para o crescimento espiritual, prosseguirão reencarnando na Terra no terceiro milênio, na era de Aquário. E os rebeldes, os criminosos, os revoltados estão tendo a sua última chance, os trabalhadores da última hora, tendo a sua última oportunidade de reencarnar na Terra
e conquistar esses valores, esse ingresso para reencarnar na Terra do terceiro milênio. Então nós estamos vivendo nesse momento um momento crucial, um momento muito importante da história da nossa humanidade terrena, onde nós estamos sendo colocados numa posição de ou fica na Terra ou será novamente exilado para um outro mundo primitivo, para lá, através das limitações, das dificuldades do dia a dia, começar a recuperar esses valores humanos, espirituais, de amor, de fraternidade, de apoio, de respeito aos semelhantes. Sociedades, quando evoluem tecnologicamente e não estão preparadas, não dá boa coisa. Vocês podem ver que cada vez mais a evolução tecnológica e o conforto está nos tornando pessoas insensíveis, pessoas sem valores, e quando as pessoas passam a privação, a maioria que deve ser filho de colonizadores dessa terra, a minha mãe é de Bento Gonçalves, o pessoal que veio para cá muito pobre para construir essa região, tinha valores, lutava, tinha o apoio da família, eram pessoas valorosas. E hoje em dia as pessoas com mais conforto, muitas vezes começam a ficar, digamos assim, desligadas desses valores essenciais para a construção de um mundo melhor e do seu crescimento interior. Enquanto que almas evoluídas, elas são boas tanto na pobreza como na riqueza, tanto no luxo como nas dificuldades. Então, isso que é importante, está chegando um momento que a Terra vai se tornar um mundo muito confortável e feliz. Só que não se pode ter macacos dentro de um palácio de cristal, eles vão quebrar tudo. Então, a sabedoria divina faz com que esses grupos de espíritos sejam levados para fora. Tá tranquilo, pessoal? Não está muito confuso? Ninguém está dormindo ainda? Se alguém dormiu, eu vou fazer uma pergunta para essa pessoa. Agora bateu medo, né? É brincadeira, pode dormir aí. No máximo, um autógrafo do livro. Então, é isso que nós falamos antes. Nós estamos vivendo um período de transição planetária. Está terminando o ciclo evolutivo anterior, que foi da migração dos capelinos. Como a doutrina espírita nos fala, a Terra deixará de ser um planeta de expiação e provas para se tornar um mundo de regeneração espiritual. O que é isso? Vai deixar de ser um planeta em que as pessoas têm que evoluir pela dor e pelo sofrimento, pelas tragédias, pelas dificuldades. Por que a dor e o sofrimento? Por que Deus faz isso conosco? Para nos despertar, pessoal. Senão a gente fica no nosso mundo de sonhos, de ilusão, de oba-oba que a gente falou anteriormente. A gente fica dentro da Matrix lá, naquele mundo de ilusões, se preocupando só com as futilidades da vida humana e se esquece daqueles valores que realmente nos tornam pessoas melhores. Então, como diz, os da direita do Cristo herdarão a terra e os da esquerda serão exilados para o que João Evangelista chama no livro do Apocalipse, serão exilados para o planeta Absinto. Absinto é uma erva amarga, difícil de engolir, né? E ele quis fazer uma analogia de que vai ser um mundo primitivo, o mundo das cavernas, onde a gente vai ter que lutar pela sobrevivência dia após dia até que esse mundo evolua e cresça. E aqui então a gente entra numa contextualização de entender essa ideia de universalismo crístico, né? Por que existem tantas religiões, né? Existem essas religiões para atender a cada cultura e a capacidade de cada indivíduo para compreender as verdades espirituais. Ou seja, lá no Oriente nós temos o budismo, o hinduísmo, que estão adequados à cultura daquele povo. Os ensinamentos de Moisés, do judaísmo, foram adequados para educar o povo que estava sendo liberto da escravidão no Egito há 3.000 anos atrás, um povo que passou dificuldades no deserto e que teve que ter a mão de um Deus guerreiro, que era o Deus Yahvé ou Jeová. Nós temos o cristianismo, que é voltado aqui para a nossa cultura ocidental, temos as diversas ramificações, protestantismo, catolicismo, tem a Umbanda, tem o Espiritismo, que trazem outras consciências de entendimento espiritual. Ou seja, nós somos espíritos em diversos níveis de compreensão espiritual e cada uma dessas religiões atende a esse tipo de compreensão. Mas qual dessas religiões, então, é a verdadeira? Qual é que tem a verdade absoluta? Qual é que domina isso? Nenhuma delas. Porque nós não temos capacidade de compreender a verdade absoluta. Nós somos espíritos em evolução, Deus é a verdade absoluta e a gente ainda é limitado para entender isso. Portanto, as religiões têm verdades relativas, que são verdades que a gente consegue compreender e entender.
Nenhuma está certa e nenhuma está errada. Elas estão atendendo a compreensão de cada uma dessa caminhada evolutiva. O que nós temos que ter o bom senso é de saber que, em determinado momento, nós temos que fazer com que a nossa consciência de espiritualidade evolua e cresça, que a gente possa trazer as nossas religiões junto com essa compreensão e essa evolução. Ou seja, não podemos criar dogmas absolutos que foram importantes, fundamentais e verdadeiros há 2, 3 mil anos atrás, mas que hoje já não atendem às necessidades evolutivas de nossa humanidade. É que nem um curso. Se eu dou um curso há 5 anos atrás e daí depois vou dar para os mesmos alunos no mesmo curso agora, eles vão dizer isso não atende mais, a gente quer ir mais além. Então nós temos que fazer esse processo. A humanidade evoluiu em todos os aspectos desde a Idade Média. Na Idade Média a nossa medicina era caótica, a nossa consciência, a nossa evolução tecnológica, tudo era um caos. E a religião não evoluiu de lá até aqui. Então o que acontece? Nós estamos com uma defasagem de compreensão religiosa, de entendimento espiritual para atender as gerações atuais. Esse é o nosso grande problema. Como falávamos anteriormente, aquela história de reino dos céus, os dogmas religiosos não atendem às novas gerações. Os nossos jovens, as nossas crianças não aceitam mais esse tipo de conversa. Eles querem saber os porquês, eles querem ver um entendimento lógico disso tudo. Não é porque eu trabalho com informática que eu estou falando de entendimento lógico, mas as coisas precisam fazer sentido. Não é assim porque Deus quis. É assim porque existe toda uma lógica, todo um conjunto de leis naturais que fazem com que isso seja assim. O problema é que as coisas de natureza espiritual são abstratas, e aí a gente precisa enxergar com os olhos espirituais para compreender. E é interessante que o Espiritismo é a religião que talvez esteja mais próxima, pelo menos dentro do mundo ocidental, baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, que nos mostra esse entendimento todo, essa lógica dos porquês. Então, existe a verdade absoluta e a verdade relativa. Por exemplo, um pequeno exercício para vocês agora, que antes que alguém durma e depois do almoço isso aqui é perigoso. Pensem, qual é a única verdade absoluta que nós temos em mão? De todas as religiões? A morte é uma consequência natural. Mas o que de valores, assim, de objetivos? O que é Deus? Deus é amor. O amor, como caminho, é uma verdade absoluta. Todas as religiões pregam o amor como caminho para a libertação e evolução espiritual. A partir daí nós vemos que o amor é uma verdade incontestável. Se não tem amor, não está com Deus. E uma religião que prega algo que vai contrário ao amor, que não é uma religião de Deus. Agora, a reencarnação do espírito é uma verdade absoluta? Não. Tem muitas religiões que não acreditam nisso. Pode ser que seja, talvez a ciência comprove isso nos próximos anos ou décadas, mas a gente não pode atestar ainda de forma fidedigna e absoluta que isso realmente é assim. Então a gente precisa ter esse discernimento para quando for falar com os nossos irmãos, né? Existem as nossas crenças e existem os fatos. Os fatos são aquelas coisas incontestáveis, como Deus e amor. Nós temos que construir uma sociedade harmônica, nós temos que difundir bons valores, valores espirituais como amor, tolerância, fraternidade, paz, para termos um mundo melhor. Isso ninguém contesta. Agora, se a gente vai falar de crenças de cada religião, aí a gente entra num mundo que é de cada religião e gera os conflitos. E aí começa aquela briga tipo o time de futebol. A tua religião é pior que a minha é melhor que a tua, porque a minha diz isso, diz aquilo. As religiões não precisam ser inimigas, elas têm que ser irmãs, pois estão atendendo a dar uma ao seu grupo, pessoas que estão familiarizadas e sincronizadas com elas, mas a gente pode se unir, a gente deve se unir para construir um mundo melhor. Então, a nossa proposta é uma mudança de paradigma, né? Que o passado a gente estava focado na questão da religiosidade, que era uma submissão ao conjunto pré-estabelecido de regras impostas por líderes religiosos, ou seja, as religiões mandavam a gente sentar num banquinho e diziam o que a gente tinha que fazer, nos doutrinavam, nos impunham crenças. Tudo bem, muitas dessas crenças são ótimas, mas muitas delas são coisas do passado que não fazem mais sentido. Vou dar um exemplo aqui do judaísmo, espero que não tenha nenhum judaísmo aqui, depois vai cair a minha cabeça.
Mas tem muitas crenças ali que são costumes culturais da época que Moisés libertou o seu povo da escravidão. Por exemplo, a circuncisão dos pênis dos recém-nascidos. Eles viviam no deserto, sem água, sem pouso certo. Precisavam fazer isso como uma medida de higiene para não ter infecções. Outra, não comer carne de porco. Por que não comer carne de porco? Porque o porco come comida de gente. Eles tinham pouca comida. O gado come capim. Então vamos criar gado. Não tem nada de espiritual nisso. Eram necessidades de costumes para o povo sobreviver no deserto. Agora os 10 mandamentos: ama teu próximo como a ti mesmo, não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não mentirás. E isso são ensinamentos espirituais. E até hoje as pessoas levam as questões culturais de 3 mil anos atrás ao pé da lista. O que importa é a essência das religiões. O que todas as religiões ensinam? O que é a lei áurea de todas as religiões? Vocês podem ler de todas as religiões, vai dizer isso com palavras diferentes. Ama teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem. Essa é a lei áurea de todas as religiões. E essa também é uma verdade absoluta. Independente de crenças religiosas, quem segue esse roteiro está no caminho de Deus, da luz e da harmonia. Por exemplo, a gente falou antes que muitas coisas acontecem, dores, sofrimentos, tragédias. Por que Deus faz isso? Né? Para nos despertar. Até os nossos problemas corriqueiros do dia a dia são frutos, muitas vezes, da forma como a gente conduz as nossas vidas. Por exemplo, essa casa de Deus aqui recebe muitas pessoas para atendimento espiritual. E nesse momento vocês estão buscando um pronto-socorro, um atendimento emergencial para os seus problemas do dia a dia. Mas importante do que o atendimento é que a gente tome consciência disso e se modifique, e se transforme, e reflita sobre si mesmo. Nós vamos ver isso mais adiante. Faça uma análise de suas próprias atitudes, para ver se realmente nós estamos semeando, plantando para o nosso futuro os problemas que nos acontecem, ou se plantamos no passado isso que estamos colhendo agora. Nós vamos falar depois sobre o autoconhecimento e a reflexão. Costumo dizer que se fizesse um Big Brother nas nossas vidas, você sabe Big Brother, que é o programa que fica filmando todo mundo, e no final do dia a gente fosse assistir os melhores momentos, não precisa depender do Bial, sabe? Só os melhores momentos das filmagens, nós eram horrorizados. Sou eu essa pessoa que está aí gritando, xingando todo mundo, olhando com cara de desdém, com cara de desprezo, que a gente não conhece o nosso não verbal, né? Ah, mas eu não falo nada. Mas é com aquela cara de nojo para todo mundo. Precisa falar. Ou seja, vamos refletir sobre a nossa própria alma, como ela está se expressando no mundo externo. E às vezes a gente não consegue nem enxergar isso em nós mesmos. Então, a nossa proposta que nós estamos buscando, através de toda essa evolução, desse processo de busca de consciência espiritual, nos faz ver que nós estamos entrando numa nova era. Vocês todos já ouviram falar das crianças índigo, né? As crianças do terceiro milenio e tudo mais. As novas gerações, elas estão vindo muito mais aceleradas, muito mais rápidas em aprendizado. Com 3, 4 anos já estão fazendo coisas que a gente fazia só lá com 10. Né? Às vezes com 8 anos estão nos falando coisa de adulto. Né? Então, elas estão chegando e estão precisando de um novo mecanismo, de um novo modelo de compreensão espiritual. Senão, vão se tornar crianças que vão rejeitar a Deus e a espiritualidade, porque vão achar que aquele modelo de religiosidade não lhes diz nada. Então a gente está criando um vazio que precisa ser preenchido. A gente precisa de um modelo mais dinâmico, um modelo mais de fácil entendimento, ou seja, de uma linguagem que eles compreendam. Eu trabalho com computadores, então às vezes eu tenho que usar linguagens que façam uma conversação entre duas plataformas diferentes. Então eu entendo bem o que é isso. A gente tem que fazer o quê? Que a linguagem de Deus, dos ensinamentos espirituais, entre numa linguagem moderna e eficaz que atenda à compreensão dessas novas gerações. E os modelos religiosos do passado não fazem isso. Então, o que está acontecendo? Como eu disse antes, as pessoas agora, a ciência tudo explica. Religião e leituras formais, os jovens não querem saber nem sonho. Eles vão querer ler um livro mais descontraído, mas um livro formal de religião. Então, nós temos que criar mecanismos que tragam uma educação espiritual a eles, que seja participativa, porque o jovem gosta de participar, gosta de falar,
para que então eles compreendam tudo isso que a gente está falando e resgatamos assim então esses valores espirituais que são a base de sociedades felizes. Senão a gente vai entrar na era do caos, porque a gente já está na era do consumismo. Hoje em dia todo mundo quer comprar tudo, porque o crédito está fácil, só pensa em comprar, eu tenho que ter o carro do ano, tenho que ter o celular do ano, eu tenho que ter tudo do ano, sendo que está com tudo bom em casa, mas quer ter o melhor sempre. Então a gente está perdendo o foco no ser e está focando só no ter. A gente só quer ter as coisas, mas a gente não quer ser uma pessoa melhor. Então, nós estamos trazendo uma proposta de uma visão unificadora que vai além das religiões. Por que além das religiões? Não porque vai ser melhor, mas para que as pessoas não entrem nas brigas das religiões. Ah, não, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu não converso na mesma língua que tudo, penso do jeito que penso do outro. Então, vamos falar além disso, vamos falar de valores, vamos transcender essa questão de dogmas e de crenças religiosas, para poder então criar uma grande unidade. Que seria então isso que nós chamamos de universalismo crístico, que é o tema central do nosso 7º e do nosso 10º livro. O 7º livro é o Universalismo Crístico, o futuro das religiões, e o 10º é o Universalismo Crístico avançado. Não é avançado por ser mais complicado, mas por conceitos mais altos. Nós vamos explicar, enquanto vocês ainda estão... Vou hipnotizar vocês para ficarem bem acordados agora. Irmãos, eu vou contar uma história daqui a pouco. Eu conto história durante a palestra, as histórias vocês não esquecem. Impressionante, eu encontro as pessoas depois, aquela história da palestra foi muito boa, né? Isso ela lembra, porque a história marca mais do que todo esse discurso teórico, né, que a gente está falando. Eu tenho 3 histórias muito boas para vocês. Se vocês ficarem até o fim, eu vou deixar a última no final para ninguém fugir. Então, o que seria o universalismo crítico? Seria a unificação dos princípios religiosos através de uma avaliação sistemática e sensata de suas crenças. Ou seja, vamos estudar essas crenças, vamos ver o que realmente é útil para a nossa evolução, mantendo o que é coerente e rompendo algumas coisas que não fazem mais sentido, né? Que não nos acrescentam nada e que muitas vezes se tornam um peso até para a gente fazer com que as pessoas aceitem a visão espiritual. Caminhar sempre em direção à verdade e ao progresso, sempre com amor e tolerância. Ou seja, quando se fala em religião, tem que cuidar para não ir para o campo da intolerância e do bate-boca, porque nunca vi coisa igual futebol e religião sempre termina em bate-boca. Né? E não tem sentido isso. Todos trazem a mesma mensagem. E por que esse nome enrolado, né? Universalismo crístico? Né? Na verdade é um nome muito simples, né? Universalismo porque abriga a sabedoria de todas as religiões, transformando-as para o futuro e promovendo o entendimento espiritual das gerações futuras. E crístico porque reúne a mensagem de todos os médios do Cristo: Antúrio, Hermes, Zoroastro, Krishna, Moisés, Buda, Confúcio, Maomé, Jesus, entre outros. Na semana retrasada eu estava em São Paulo com um congresso lá, um workshop interreligioso, tinha membros de todas as religiões e essa transparência era antiga, e eu tinha posto no final: eu inigualável Jesus. Mas é o que eu falo mais para o público cristão, né? O muçulmano olhou para aquilo, ficou louco, né? Por que Jesus é inigualável? Eu tive que me explicar. Não, dá até apaguei a transparência inigualável para não ter mais confusão. Né? E então eles brigaram muito pelo termo crístico também, porque eles entendiam que tinha a ver com Jesus Cristo. Mas não é universalismo cristão, é universalismo crístico. E eu vou explicar o que significa a palavra crístico para vocês. Isso é uma outra quebra de paradigma, que é uma verdade que eu estou apresentando para vocês, mas eu não trago ela como uma verdade absoluta. Isso é uma crença que a espiritualidade, os mentores têm nos passado, de que Jesus e o Cristo não eram o mesmo Espírito. Cristo era o Logos planetário, é a alma do planeta, é Gaia, a alma da Terra. Ou seja, existe um Espírito encarnado no planeta também, que já está num grau de evolução muito, muito alto. É um Logos planetário que não tem corpo espiritual. E ele encarnou na Terra no início, nos primórdios da vida na Terra, e só vai desencarnar quando a Terra morrer. Ou seja, a Terra tem vida, as correntes marítimas, as correntes energéticas, tudo que faz a Terra se manter viva é porque essa alma interpenetra todo o nosso planeta. Então, realmente, como dizem os ecologistas, a Terra é um corpo vivo e ela tem uma alma. E essa alma planetária, que a gente nomeia de Cristo, ou de Logos, ela recebe a luz direta de Deus, filtra para nós
e daí irradia para toda a humanidade. Nós todos somos um, estamos todos interligados e conectados. E estamos conectados a essa alma planetária também. E ela não pode reencarnar, porque é uma alma de uma luz, de uma dimensão tão grande que destruiria um corpo físico se renascesse um corpo físico. Ela envia espíritos da categoria dos anjos, ou seja, espíritos de grande evolução, para que representem, que esses espíritos sejam médiuns dela na Terra. Então Jesus foi médium do Cristo, Krishna foi médium do Cristo, Buda foi médium do Cristo, Zoroastro foi médium do Cristo, Maomé, todos eles, Moisés, todos foram médiuns do Cristo. Por isso que as mensagens são todas iguais em essência. Como é que no outro lado do mundo, em outra época, às vezes sem ter contato nenhuma das culturas no passado, que antigamente não era um mundo globalizado, a mensagem é tão parecida? Porque eles foram inspirados pela mesma alma planetária que rege o nosso mundo. Então o termo crístico se refere à alma do planeta e não a Jesus Cristo. Então, assim a gente começa a perceber que, na verdade, a mensagem do Cristo já venceu na Terra. Todos os povos do mundo já receberam a mensagem crística. Não tem por que a gente sair para lutar, para cristianizar os povos bárbaros no outro mundo, lá no outro planeta, na outra terra, no outro país, para que a mensagem de Jesus vença. Não é a mensagem de Jesus que tem que vencer, é a mensagem crística, que eles já receberam lá através do islamismo, do Corão, através do seu Deus Alá, e pode ter umas interpretações equivocadas, como a gente tem, mas em essência é um livro belíssimo que traz ensinamentos muito importantes. Então, durante a época das cruzadas, quando os europeus iam para a Terra Santa para derrubar os árabes e cristianizar os povos bárbaros, eles já tinham recebido a mensagem crística. Só que a humanidade, ainda pegada ao ego, aos seus interesses, continua nessa busca insensata. Ou seja, Deus não erra, não existe erro. Tipo, se Jesus é o grande mestre, por que o mundo todo não é cristão? Porque não é para ser o mundo todo cristão. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. É também, mas não é unicamente. O Consolador prometido é as mensagens mediúnicas que fluem por todo o planeta, independente de estarem alicerçadas sobre o Espiritismo de Allan Kardec. O Espiritismo codificou e nos trouxe essa compreensão, mas ele não é a única verdade absoluta. Por todo o mundo fluem médiuns dentro das mais diversas naturezas, realizando trabalhos fantásticos. Existem médiuns inconscientes até que trazem tecnologias, como o Steve Jobs, que trouxe toda essa tecnologia de iPhones, iPads e tudo mais. Ele não acreditava em Deus, mas ele estava sendo inspirado pelas esferas superiores que já usavam essas tecnologias muito antes de nós.